Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Filosofia com vocês, e hoje a gente volta na sequência da apostila 1B para tratar do capítulo 6, chamado Filosofia da Linguagem. Na aula passada e nas anteriores nós exploramos de forma mais específica o capítulo 5, em que falamos da crise da razão, e eu tratei 3 aulas específicas sobre Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche. Hoje nós vamos fazer uma aula mais geral sobre esse tema chamado Filosofia da Linguagem. A linguagem é um tema que pode ser estudado na sociologia, na antropologia, no campo da arte, em geral também no campo das letras, especificamente nas áreas que tratam da gramática, ou mesmo do campo da semântica, da significação, E toda essa amplitude que a área de letras, em geral, aborda do tema. A filosofia, no entanto, ela investiga também a linguagem, principalmente a partir do final da Idade Média, início da modernidade, e há vários filósofos que se deteram nesse assunto. Desde os chamados nominalistas da Idade Média, como Duns Scott, passando por alguns filósofos do século XIX, como Friedrich Nietzsche, que tratou a analisar o tema da linguagem, além também de Ludwig Wittgenstein, e os grandes linguistas do século XX, Noam Chomsky, Roland Barthes, Jacques Derrida, para lembrar de alguns filósofos. No fundo, a filosofia da linguagem busca discutir a natureza da linguagem, o seu surgimento, os aspectos do campo da semântica e da significação na produção do sentido, além da discussão acerca do caráter real ou apenas nominal da linguagem. No fundo, uma das grandes discussões dessa área é como a linguagem surgiu. E daí existem muitas teorias imaginativas, acerca do aspecto do desenvolvimento da linguagem. A humanidade não tem conhecimento específico sobre esse tema. No fundo, acredita-se que a linguagem se desenvolveu ao longo da própria natureza biológica do ser humano, por meio da necessidade de sobrevivência, com uma capacidade de adaptação ligada, evidentemente, às próprias necessidades evolucionistas da seleção natural. O homem, como um ser dotado de um equipamento físico, um corpo frágil e incapacitado de triunfar no mundo através dos seus aspectos físicos, desenvolveu uma capacidade de cooperação, de trabalho, de relacionamento, de maior relação flexível entre os membros de uma sociedade, de modo que a linguagem se tornou uma ferramenta indispensável para a sobrevivência da nossa espécie. No fundo, ela deve ter, evidentemente, se desenvolvido em função dos aspectos biológicos, das características mentais do ser humano, ao mesmo tempo dos aspectos do ambiente e da cultura, uma vez que a linguagem é algo vivo, dinâmico, que se transforma profundamente. No fundo, a filosofia, a religião, tem um aspecto comum no estudo da origem da linguagem. É interessante também como a religião judaico-cristã, hebraico e cristã, ela tem no mito da Torre de Babel uma tentativa de explicar a diversidade da linguagem. No Antigo Testamento narra a cultura hebraica que no início dos tempos a humanidade falava uma única língua e que os homens criaram uma cidade. No centro dela construíram a torre que depois foi chamada Torre de Babel. Com a pretensão e arrogância humana de construir uma torre bastante elevada para aproximar-se de Deus, Deus teria castigado os humanos e então criado uma diversidade de línguas para os homens nunca mais se entenderem e não tentarem se aproximar e se igualar a Deus. O mito da Torre de Babel descreve então a punição e o castigo divino aos homens por tentarem igualar-se a Deus. Babel, que significa confusão, a Torre de Babel é a torre da confusão e Deus criou uma diversidade de línguas para os homens nunca mais se entenderem. Bom, no fundo essa narrativa mítica esclarece um pouco sobre a diversidade da linguagem humana, e o aspecto também dos nossos conflitos, evidentemente. Independentemente desse caráter imaginativo do estudo da origem da linguagem, a filosofia da linguagem também busca compreender algumas teorias sobre o problema do sentido do mundo. No fundo, o ser humano é um ser
que dota, que cria sentido e que representa o mundo a partir de si. A linguagem é uma ferramenta utilizada para a construção do mundo. Ela tanto cria o mundo em torno de si, dando nomes, pois afinal o próprio homem, a palavra homem, que vem do indo-germânico, se não me engano, mensch ou manch, daí em inglês a palavra man, mensch significa aquele que estima, aquele que atribui valor. A palavra é, portanto, algo que tem poder, que tem valor. Lembra que na Bíblia Deus cria o mundo pelo verbo, pela palavra. E assim, as teorias chamadas de realistas buscam acreditar que a linguagem tem um poder de denominar a realidade, de criar a realidade. Nesse aspecto, as palavras e as coisas, os sons e os objetos têm uma relação de identidade, de realidade, uma vez que a própria realidade é produto da linguagem. Assim também os sofistas, se nós formos entender como um grupo de filósofos gregos, buscaram explicar o poder da retórica, da argumentação, da capacidade de persuadir por meio da palavra e o poder que a arte de bem falar desenvolve e desempenha na humanidade. Sendo que o homem é a medida de todas as coisas, para Protágoras, o homem é aquele que cria o mundo a partir do discurso, da narrativa, da linguagem. Bom, independente dos mitos, atribuírem à linguagem um poder de criação do mundo, ou mesmo independente da filosofia atribuir essa capacidade criativa a partir da linguagem, existem aqueles que pensam a linguagem a partir apenas da nomeação. Os chamados nominalistas acreditam que a linguagem ela tem um poder meramente sonoro, um efeito sonoro. Na medida em que o som é apenas uma emissão, de um conjunto articulado, ela nada diz respeito à realidade. Sendo assim, as palavras nada têm a ver com as coisas. E os sons são apenas representações imaginárias. A teoria dos nominalistas tem como pensador original o filósofo medieval chamado Duns Scotus, ou Duns Scott, e tem na filosofia de Nietzsche um dos seus principais representantes. A ideia de que os sons e as palavras criadas pelo homem são apenas representações ilusórias, que nada dizem respeito às coisas. Essa teoria também apareceu no ceticismo de David Hume, empirista britânico. David Hume, cético e bastante duvidoso, crítico, da verdade absoluta, também entende que a linguagem tem um caráter meramente histórico e representativo, ou seja, é um campo imaginário, uma ideia que o homem cria para representar o mundo, mas não tendo absolutamente nada a ver com o mundo. As teorias nominalistas reservam, então, uma concepção de verdade semelhante à dos sofistas, pois entendem que por mais que a linguagem crie o mundo é apenas uma imaginação, uma representação que o homem produz. É claro que no campo da filosofia da linguagem existem outros aspectos mais profundos, como o problema da análise semântica, análise sintática, da sinomínia, da fonoaudiologia, e tudo que representa as áreas específicas do campo da linguística. Nós, no entanto, não avançaremos muito adentro nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentem fazer os exercícios. Próxima aula eu voltarei a este assunto, na aula de terça-feira. Valeu, meninos. Obrigado. Estaremos juntos em breve.